Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos direto para a nossa resolução da questão do ITA 2022. Questão da prova dissertativa, tá legal? O enunciado que aparece aí na tela para vocês. Em resumo, nós temos o seguinte. Temos uma matriz A, ela tem 5 linhas e 10 colunas. E eu resumi aqui para vocês o enunciado. Ele diz que um termo qualquer dessa matriz pode ser definido como sendo 1, caso ele pertença à primeira coluna da matriz, tá legal? Então, se você imaginar a matriz, é como se na primeira coluna a gente tivesse uma sequência de 1s, tá legal? E qualquer outro termo que não pertença, portanto, à primeira coluna, ele vai depender do termo da coluna anterior, tá legal? Somado de n, que é o número da linha. Então, perfeito. Em resumo, a gente pode ter o seguinte. Se nós pegarmos essa parcela aqui e passarmos para o outro lado subtraindo, vamos considerar que a gente está pegando de uma linha qualquer, tá legal? Então a gente vai começar com o seguinte. Nosso primeiro passo, pensando numa organização ali de prova de segunda fase, tá bom? Que é muito importante deixar explícito para o corretor o que você está fazendo, é o seguinte. A gente vai começar com o segundo termo. Então, de uma linha qualquer, vamos pegar a segunda coluna menos o termo da primeira coluna. Isso aqui vai dar n, tá certo? Se a gente continuar, a gente vai ter, de uma linha qualquer, o termo da terceira coluna menos o termo da segunda coluna. E isso aqui também vai dar n. Tá legal? Então, a gente continua essa execução de múltiplas subtrações, todas elas dando n, e a gente prossegue. Então, vocês podem perceber o quê? Que eu estou pegando a subtração de um termo genérico da linha n, tá legal? Começando no 2. Porque 1 da linha da primeira coluna a gente já conhece o valor, tá bom? Que resulta no número 1. Então, daqui a gente pode ter o seguinte. O termo da segunda coluna menos o termo da primeira é igual a n. O termo da terceira coluna menos o termo da segunda também vai dar n. E aqui a gente vai aumentando, tá bom? Sempre de colunas adjacentes, tá legal? Até a gente ir chegando nas últimas partes. Então, nas últimas partes, a gente vai ter o seguinte. Da linha n, a gente pode ter a coluna m-1, subtraído da linha n, m-2, que também vai resultar no número n. E, por fim, a gente vai ter a nossa última subtração, que vai ser do m, que é a última coluna, menos a n-1. Então, perfeito. A gente tem uma sequência de subtrações. E assim como poderíamos deduzir a partir da fórmula de recorrência aqui do termo geral, a gente percebe que é possível aplicar o conceito da soma telescópica, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Eu sei que a subtração de todos os termos de colunas adjacentes resulta no n. Então, ao escrever tudo isso aqui e ao somar todas essas equações, a gente pode perceber o seguinte. A gente pode perceber que o termo da segunda coluna, ele cancela. Então, aqui é um termo positivo. Quando eu somar a primeira equação com a segunda equação, o termo da coluna 2, ele vai cancelar com o termo de baixo, tá bom? Então, a gente pode simplesmente cortar os dois termos. A mesma coisa acontece agora com o termo 3. Então, o termo da coluna 3 cancela com o termo da coluna 3 que está abaixo. Eu estou apenas somando todas as equações que eu acabei de escrever aqui para vocês, tá legal? Então, o que a gente vai poder concluir no final? A gente vai cortar todos os termos até restar essa última equação, que eu vou somar com a de baixo, e a gente pode perceber o seguinte. O termo menos 1 vai cancelar, tá certo? Esse termo aqui cancelou com o termo anterior, e a gente fica apenas com o termo da primeira coluna, que é o n,1, e o termo da última coluna, que vai ser o n,m, tá certo? Então, o que a gente pode concluir daqui? A gente pode concluir o seguinte. Ao somar todas as equações, a gente vai obter o termo da última linha, da última coluna, perdão, menos o termo da primeira coluna, que vai ser a n,1. E agora a gente vai ter que somar todos os n's que estão na direita da equação, tá legal? Vocês podem perceber o seguinte. A gente vai desde a coluna número 1, aqui em cima, e a gente vai aumentando essa coluna. Então, 1, 2, 3, até a gente olhar para o último termo, que é o m-1. Então, daqui a gente já pode deduzir que o número de n's que a gente soma é justamente m-1. Tá legal? Então, pronto. Para o nosso primeiro passo,
foi isso que nós fizemos. Somamos todas as equações até descobrir qual é o valor do termo geral da nossa matriz, tá legal? Então, o termo geral menos o termo da primeira coluna, que a gente já sabe quanto vale, que é justamente o número 1, tá legal? É igual a n que multiplica m menos 1, tá bom? Então, perfeito. O que a gente vai fazer agora? Para o nosso segundo passo da resolução, a gente sabe o seguinte, a gente sabe que o termo geral, a n menos n,m, é igual a 1 somado com n, que multiplica m menos 1. Então, ótimo. O que a gente tem que fazer? A gente quer descobrir qual é a soma de todos os termos dessa nossa matriz, ou seja, a soma de todas as entradas. Nosso pensamento vai ser o seguinte, aqui nós vamos aplicar um somatório. Então, como a gente já tem um termo geral, o que a gente quer é o seguinte, somar todos os termos que estão numa mesma linha de colunas adjacentes, tá bom? Então, a gente vai somar todos os termos de uma mesma coluna. Então, se vocês imaginarem a matriz, eu acho que vai ficar bastante claro o que a gente está fazendo aqui, tá bom? Então, a gente vai começar aplicando um somatório no termo geral. Então, vou colocar colchetes, n que multiplica m menos 1. Então, esse somatório vai de quanto até quanto? Bom, a gente vai precisar variar o valor de m, que é a coluna, tá certo? Então, a gente vai desde a primeira coluna até a última coluna. Então, o nosso valor m, ele vai desde a primeira coluna, m igual a 1, até a última coluna. Quantas colunas tem a matriz A? Tem justamente 10 colunas, tá bom? Então, a gente vai expressar o nosso somatório dessa maneira aqui. Então, basicamente, o que a gente está fazendo, né? A gente está somando o número 1 10 vezes, então a gente sabe que a resposta disso aqui vai ter que ser 10, mais... E aqui o que está acontecendo? A gente tem n que multiplica 0, mais 1, mais 2, mais... até chegar no número 9, tá bom? Então, quando a gente substitui m igual a 10 aqui, vai ficar n que multiplica 9. Então, perfeito. Essa aqui é uma soma bem básica, vocês podem tanto somar os extremos quanto também aplicar a fórmula da PA, tá bom? E aí eu vou só colocar aqui embaixo que o resultado é 10 mais 45n. Então, perfeito. O que é essa fórmula, tá certo? Então, vamos só ajustar aqui rapidinho. O somatório vai resultar num valor S. Esse valor S pode ser escrito como a parcela de baixo, que pode também ser escrito como esse resultado final. Então, perfeito. O que a gente acabou de encontrar? Essa fórmula aqui me diz que para qualquer n que eu colocar aqui, eu vou obter a soma de todos os termos de uma mesma linha, tá certo? Ou seja, em outras palavras, é o seguinte, qual que é a soma dos termos da primeira linha? Basta que eu substitua n igual a 1 aqui, que vai dar 55. Então, eu sei que 55 é a soma de todos os termos da primeira linha. Então, ótimo. Qual que vai ser o nosso próximo passo? Agora que a gente já tem o termo geral da soma dos termos de uma mesma linha, basta que a gente novamente aplique um somatório nessa fórmula geral, que é o mesmo conceito que a gente viu aqui. A gente obtém a fórmula geral e aplica o somatório, tá bom? Para explicitar para o nosso corretor o que nós estamos fazendo. Então vamos lá. Criando o seguinte somatório, a gente vai ter o seguinte, ó, 10 mais 45n. O n, ele está variando de quanto até quanto? Bom, ele vai de 1 e a matriz A ela tem 5 linhas, então n vai até 5. Tá legal? Ou seja, a gente está somando o 10 5 vezes, né? Que vai resultar no 50, mais o 45. Tá legal? E aqui 1, mais 2, mais 3, mais 4 e mais 5. Tá legal? Então, qual que vai ser o resultado final que a gente chega? Vai ser justamente 50 mais 45 que multiplica essa sequência. Então, novamente, você pode aplicar tanto a soma dos termos de uma PA, quanto só somar os extremos, tá bom? E aí aqui, se nós nomearmos este somatório aqui de um R, tá bom? Então, nosso R, a nossa resposta final, vai ser 725. Perfeito? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá legal? Uma forma de você resolver o problema sem que você necessariamente tivesse que construir aquela matriz gigante, tá bom? De 50 termos, e só aplicando mesmo o conceito de somatório e criando o seu termo geral a partir da recorrência original, beleza?
Então, pessoal, dando continuidade a este momento aqui, né, nós estamos fazendo uma espécie de combo, né, entre algumas questões do ITA e do IME para ingresso em 2022. Então, vamos aí abordar a questão aí do IME, tá certo? Que está aí na tela, vamos dar uma pequena lida. Seja alfa pertencente aos reais, e índice 1, índice 2, índice 3, números complexos, tais que o módulo de cada um aí, né, é igual a 4, e índice 1 é diferente de índice 2. O menor valor dessa expressão que aparece aí na tela é... E aí, pessoal, separamos aqui esse momento, tá? Para resolver este problema, um belo problema, né, que apareceu aí no IME 2022, tá? Para ingresso aí no ano de 2022, tá show? Ele me dá aqui essas informações conforme a gente acabou de ler na tela, tá bom? Veja só, mas antes da gente atacar este problema, eu quero fazer uma introdução sobre um tópico bem importante para você, que não é comumente cobrado aí no ensino médio, mas o IME foi lá e botou aí, quem conhecesse, ótimo, conseguiria ter uma visão mais de cima da questão, tá show? Vamos lá, é o tópico da equação vetorial da reta, tá show? A gente vai ver aqui, ó, que dados aí dois pontos A e B pertencente ao espaço, né, espaço vetorial aí, eu tenho que a equação vetorial de uma reta que está definida por esses dois pontos vai ser justamente o seguinte, uma reta R com os pontos dessa reta x, y, z, eu estou aqui no espaço, tá? Então tem uma terna ordenada representando aí todos esses pontos, vai ser dado aí por um ponto A, por este ponto A, através de um deslocamento vetorial. Como é que eu vou produzir este deslocamento vetorial? Eu nada mais, nada menos irei fazer do que pegar um real, um alfa, e multiplicar por um vetor definido por AB. Aí eu tenho aqui, ó, U igual a B menos A, que dá justamente o vetor AB, tá show? Deixa eu só dar uma destacada aqui nisso, né? Esse vetor aqui nada mais, nada menos do que o vetor AB, tá show? Aí a partir disso, perceba que eu posso expressar nesse formato aqui, essa reta, tá? Todas as ternas ordenadas será o ponto A somado a um deslocamento vetorial que vai conseguir varrer todos esses pontos aqui, tá show? Isso é suficiente para a gente vir atacar este problema. Por quê? Ele quer o menor valor desta expressão, sendo Z1, Z2, Z3 aí complexos, e te dá essa informação aqui. Ele quer o menor valor dessa expressão, que eu vou chamar aqui de um K, tá certo? Vamos chamar isso aqui de um K. E aí eu vou agrupar alguns termos aqui, veja só. Isso implica que K nada mais, nada menos é do que, ó, veja só, quando eu fizer a distributiva aqui, eu terei Z2, veja só, preste atenção, Z2 mais alfa vezes, deixa eu só botar aqui em colchetes, alfa vezes Z1 menos Z2, Z1 menos Z2, menos Z3. Tá show, Marlon, mas o que é que você está querendo fazer com isso? Porque olha o que é que aparece aqui. Olha o que é que aparece aqui, deixa eu só fechar aqui o colchetes, tá? Olha só o que é que aparece aqui, ó. Isso aqui nada mais, nada menos é do que o vetor Z2, Z1. Tá show? Então, aqui eu tenho nada mais, nada menos do que a equação de uma reta. Tem uma equação de uma reta aqui. Então, eu vou precisar aqui dessa ferramenta, tá? Para poder me auxiliar aqui. Vamos representar a reta definida por esse ponto, já que eu tenho o ponto Z2 e o vetor Z1, Z2. Veja só o que é que eu terei. Vamos lá, eu tenho esta reta aqui, ó. Esta reta, tenho o ponto aqui, ó, Z2. Aqui, ó, Z2. E o ponto aqui, Z1. Tá show. Aí, essa é a reta definida por este termo aqui. E eu tenho justamente esse vetor aqui, ó. Não ficou tão reto. Este vetor aqui, Z2, Z1. Tá show, Marlon. E aí, quando a gente pega com este termo aqui, essa expressão, eu tenho todos os pontos aqui dessa reta
subtraído do ponto Z3, ou seja, do complexo Z3. Então vamos colocar aqui este complexo, tá? Este complexo Z3 aqui. Essa equação nada mais, nada menos do que está me dando a distância do ponto Z3 até o conjunto de pontos de todas essas retas aqui, pessoal. Então é como se fosse algo deste tipo aqui, ó. Isso aqui representa a distância, né, varrendo todo esse conjunto de pontos, da distância de Z3 até essa reta. Já que ele quer a mínima, eu terei a mínima justamente quando isso for perpendicular, pessoal. Quando isso aqui for perpendicular. Então aqui é o K mínimo. Tá show? E agora, Marlon, o que é que você vai utilizar? Eu irei utilizar, pessoal, essa ferramenta aqui, ó. Essa informação. Cadê? Isso aqui. Porque, deixa eu dar uma destacada aqui. Olha, nós teremos o seguinte. Z índice 1 menos 0 igual a Z índice 2 menos 0 igual a Z índice 3 menos 0. Tudo isso é igual a 4. O que isso aqui está me dizendo? Que Z1, Z2, Z3 pertencem a uma circunferência centrada justamente na origem de raio 4. Então, eu posso colocar uma circunferência aqui que conterá Z índice 1, Z índice 2 e Z índice 3. Tá show? Vamos ver aqui a habilidade, né? Vamos ver aqui a habilidade para fazer esta circunferência. Aqui. Não ficou das melhores, mas dá pro gasto. E o centro aqui, ó. Então, Z3 vai estar aqui. Z3 vai estar aqui. Z2 estará aqui. E Z1, vamos botar aqui e definir esta reta aqui, ó. E vamos definir esta reta. Tá show? Então, eu tenho esse K mínimo, esse K mínimo, olha só, este K mínimo que é justamente o que eu quero. Mas veja só, quando eu fechar, deixa eu pegar aqui ainda, quando eu fechar com essa outra cor aqui, ó, a distância de Z3 até Z2, olha só, quando eu fechar a distância de Z3 até Z2, deixa eu botar aqui Z2, Z3, Z1 e Z1, Z2. Eu nada mais, nada menos teria do que um triângulo inscrito a essa circunferência de raio quanto, pessoal? Raio 4, tá? Então, eu farei isso aqui, ó. Quando eu puxar para cá, tem 4, daqui para cá também é 4 e daqui para cá também. Tá show? E eu conheço uma expressão justamente para calcular a distância, a área desse triângulo em função desse raio, que nada mais, nada menos é do que o seguinte. Olha só, Z índice 1, Z índice 2 e Z índice 3 vai ser esses lados, tá? Olha só, Z3 menos Z2, que multiplica Z3 menos Z1, que multiplica Z2 menos Z1. Tudo isso sobre 4 vezes o raio. E esse raio vale 4. Tudo isso, pessoal, também é igual a Z2 menos Z1. Olha só. Z2 menos Z1, que multiplica o meu K mínimo sobre 2. Então, quando eu cancelar esse carinha com esse, ó, eu terei justamente o K mínimo igual a o 2 vai morrer com esse R aqui que é 4. Aqui, ó. 4. Aí o 2 que morre com isso aqui vai chegar aqui a Z3 menos Z2, que multiplica Z3
menos Z1, tudo isso sobre 8. Conferindo aí a letra C. Tá show? Então, eu espero aí que tenham compreendido aí um problema bem legal que vale a pena você tentar digerir a ideia aí. Tá show? Valeu!